E então, pessoal, mais um passeio aqui com a minha cadelinha. E junto dela o amiguinho dela, esse cãozinho aí. Então, olha só a paisagem. No céu vocês podem ver a lua bem pequenininha ali. A imagem da lua não fica muito boa porque a câmera do celular ela é melhor assim para perto. Coisas mais próximas aí fica excelente a imagem, como vocês podem ver. Então, pessoal, o ser humano, tudo que o ser humano chega às conclusões é baseado naquilo que o ser humano consegue acessar, naquilo que o ser humano consegue compreender e entender, daquilo que ele acessou. Então vocês veem aí a Lua. Atualmente nós sabemos que a Lua, ela não tem luz própria, né? A Lua, ela é tipo um planeta morto. A superfície da Lua é areia, é pó, é terra, é areia. Melhor dizendo, né? A terra a gente pega na areia, a gente diz que é terra, né? Terra não é esse componente. Terra é o nome do planeta. No caso, isso é areia. Então lá na Lua ela tem isso também, areia. Então ela não é uma estrela, ela não tem luz. O que emite luz são estrelas, são objetos incandescentes, objetos luminosos. Por exemplo, um asteroide, um fragmento dele, por exemplo, quando ele atinge a atmosfera de um planeta, ele se incendeia devido à velocidade que ele vem e o contato com a atmosfera. E ali ele torna-se um meteoro. Ele fica incandescente, tomado em chamas. Que é diferente de um cometa. O cometa, aquele rabo do cometa, não é a mesma coisa do rabo de um meteoro. O do meteoro é porque ele se incendeia em contato com a atmosfera de um planeta. Está cheio de asteroides aí pelo universo. Mas eles não têm aquele fogo, porque ele não entrou em contato com a atmosfera de nenhum planeta. A partir do ponto que ele entra em contato, e aí ele torna-se um meteoro, né, incendiando. Então, pessoal, na antiguidade as pessoas escreveram muito sobre a existência, sobre o que teria causado a nossa existência, porque é um fato, né? É um fato que nós existimos, que essas coisas estão aí. Embora que dentro da filosofia exista algumas teses, algo já levantado, que tudo isso que nós estamos vivendo talvez não seja realmente algo que nós chamamos de realidade, nós chamamos de real. Mas eu costumo chamar isso sim de realidade porque é o que nós temos acesso, é o que nós estamos vendo, tocando, e isso é muito vívido para nós. E nós percebemos muito isso nas questões de sofrimento. O sofrimento ele é muito vívido, ele é muito real. Mas nós podemos observar também que, ao mesmo ponto, ao mesmo tempo também que o sofrimento ele é muito real, essas coisas que a gente observa, elas são muito reais. Durante um sonho que você está dormindo e sonhando, você também tem experiências que parecem muito reais, parecem verídicas. Então, ali no sonho você tem alegrias, você tem dores, você sofre também. E é muito aliviador quando você está sonhando algo muito ruim, algo muito sofrido, e você acorda e você vê que você está na sua cama, na sua rede, dormindo. Você está em paz na sua casa. Isso é muito aliviador. Isso é muito prazeroso, o momento em que a gente acorda de um sonho ruim. Então, seria a nossa vida mais uma espécie de sonho? Bom, se for, meu amigo, para nós não faz diferença, né? Porque nós só conhecemos isso aqui
e o mundo dos sonhos que eu acabei de mencionar. Então nós conhecemos esses dois mundos, que para nós parece muito real, mas a gente está entre um e outro. E quando a gente dorme, a gente sai deste mundo aqui. Não temos mais consciência de nada disso. E a gente passa a viver em um outro mundo, é o mundo do sonho. Mas esses mundos, eles estão entrelaçados, porque aquilo que você sonha, ele está relacionado à sua vivência, à sua crença, ao seu emocional, ao seu estado de vida, como você se encontra, os problemas da sua vida, as felicidades da sua vida. Então o sonho está relacionado a isso. Mas voltando ao assunto principal anterior que eu mencionei sobre a questão do conhecimento que o ser humano vai adquirindo ao longo da vida, e que na antiguidade as pessoas escreveram muito sobre isso. Na antiguidade as pessoas criaram vários e vários deuses. Nós temos aí hoje em dia no mundo, no mínimo 10 mil religiões, mas temos também a estimativa de que pode ultrapassar as 70 mil religiões, por causa de várias e várias vertentes de uma mesma religião e também de outras religiões ainda não conhecidas pela a nossa civilização, ainda não conhecida. Existem, né, outros povos que ainda vivem bastante isolados. E a informação ela não chega com exatidão, de forma completa para a gente. Então está sempre faltando algo. Então a estimativa é que ultrapasse as 70 mil religiões. E como tem religiões politeístas com milhares de deuses, como é o caso do hinduísmo, então o número de deuses é absurdo. 300 milhões, 350, por aí, viu? Números absurdos de deuses. Mas o que podemos observar é que dentro dessa mitologia há informações que os deuses passam para os seres humanos. Mas claro, não é os deuses, né? São seres humanos escrevendo, dizendo que Deus é que está falando, é que está dando esta informação. Mas o interessante é que as informações estão erradas. Os deuses passaram informações erradas para os seres humanos. Como assim, RC? Os deuses passaram informações erradas? A lua, pessoal. A informação bíblica sobre a lua está errada. A Bíblia diz que Deus fez dois luzeiros principais no céu, o sol e a lua. Ele fala exatamente nessa linguagem, um para alumiar de dia e o outro para alumiar de noite. Dois luzeiros. E nós sabemos que hoje em dia a lua não tem luz. Mas nos tempos antigos as pessoas elas não tinham acesso a isso para saber que a lua não tinha luz. Então, as pessoas ignorantes criam deuses ignorantes. Isso é uma prova de que os deuses são frutos da mente humana, da mentalidade humana, e eles estão presos às capacidades humanas. Se realmente, pessoal, existissem deuses e tivessem entrado em contato com pessoas do passado, pessoas da antiguidade, para nos trazer informações importantes para os dias de hoje, certamente um Deus não passaria uma informação tão defasada, tão antiquada e tão estritamente, extremamente limitada. Não tem condição, pessoal. Aí você achar que são deuses que entraram em contato com seres humanos e falaram para as pessoas no passado, não tem condição, pessoal. Isso é delírio do ser humano. O ser humano, em seu desejo por amparo, por consolo, se agarra
a essas informações. E algo que devemos observar também é que esses mesmos textos religiosos, eles colocam a, a riqueza, colocam o bem-estar de pessoas como sendo presentes de Deus, gratificações divinas pelo comportamento deles, por serem pessoas dignas. Só que a riqueza dessas pessoas vem de roubo, vem de latrocínio. Para quem não sabe, latrocínio é roubo seguido de morte. Sim, a riqueza dos povos bíblicos vem desse tipo de prática. Nós podemos ver dentro da própria Bíblia, certo? Enquanto Deus esquece o restante das pessoas que viviam na escravidão. Pessoas que tinham filhos dentro da escravidão. Pessoas que nascem dentro da escravidão, pessoal. Qual a expectativa de vida? Qual a expectativa na vida? Qual o futuro? Qual esperança uma pessoa dessa tem? Uma pessoa que nasce dentro da escravidão? E as pessoas dizerem que aquilo era um Deus justo. Como pode ser justo você nascer dentro da escravidão, você nascer na miséria, você nascer na pobreza? Você que é homem aí do sexo masculino hoje em dia, se você vivesse na época dos povos bíblicos, certamente você seria um escravo, né? Porque você é um pobre. Você é pobre, então você seria escravo, você seria esquecido por Deus. Você nem seria mencionado como ser humano aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, os únicos importantes eram os ricos, os fazendeiros, os donos de escravos, né? Interessante, né? Um Deus que exalta donos de escravos, pessoas que têm outros na escravidão. E se você fosse mulher naquela época, você hoje, né? Você que é uma mulher, se você tivesse nascido naquela época dos povos bíblicos e você é pobre, você certamente seria mais uma escrava e seria violentada pelo seu dono, como as escravas da Bíblia foram. Elas foram violentadas por seus donos, como as escravas de Jacó, as escravas de Abraão. Eles violentavam as escravas, estupravam elas. E Deus nenhum jamais se manifestou para defender um escravo, para defender uma escrava violentada. Os deuses, eles apenas estavam... A cachorrinha brincando aí na grama. Os deuses estavam apenas preocupados em exaltar e presentear os ricos da elite. Mas podemos também usar isso, pessoal, como algo que nos serve de instrução para nós observarmos que esses textos eles foram escritos por donos de escravos, pessoas que tinham ali pessoas na sua posse, pessoas como posse. Por isso eles escreviam desta forma, menosprezando, insignificando os escravos, né? Tornando eles exaltados, eles mesmos exaltados e presenteados por Deus com as riquezas que tinham, que lógico é visível no texto. Eles haviam roubado de outras pessoas. Valeu, pessoal!